que é amizade? Marta, naquele episódio na casa dela, ela errou em não dar assistência a Jesus Cristo? Quais as lições que aprendemos sobre a verdadeira amizade envolvendo Jesus e a família de Lázaro? Fique conosco, nós estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e você está no canal EBD Visual. Esse canal que tem por objetivo oferecer aqui algum subsídio da escola dominical, precisamente da lição adulto da CPAD. E você é bem-vindo ao nosso canal. Você chegando aqui, se você é novo, não se esqueça de curtir, inscrever-se nesse canal e também compartilhar com alguém que você está lembrando que é professor da escola dominical. Eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo vai guiar para que alguma coisa nova também possa ser acrescentada na sua aula e vai ter um brilhantismo ainda mais. Também nesta oportunidade estarei deixando nas descrições desse vídeo os slides em PowerPoint. Esses slides, costumo sempre dizer, são slides animados, não são aqueles slides fixos. E se você tem um data show ou uma televisão na sua igreja, você pode estar ainda ministrando com slides. Nós não ministramos aqui com slides, esses slides aí, porque a aula ela fica um pouco maior e um pouco mais extensa. Então essa é a razão, nós preferimos fazer aqui um resumo de toda a lição, de algumas coisas que o Espírito Santo nos concede, nós estamos também passando para você. Então que Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa videoaula dessa lição. E então, enfim, chegamos ao final do trimestre. Um trimestre abençoado. Olha, eu costumo dizer que uma das melhores revistas que nós tivemos, todas as lições, de uns tempos para cá nós temos visto uma evolução nos assuntos, mas esse trimestre tratou de algo que não tem se falado nos outros trimestres. Foi falado sobre os inimigos externos, mas agora falou sobre quando o inimigo é dentro da família. Quando o próprio problema somos nós que podemos estar causando para a nossa família. E isso buscando alguns exemplos da família na Bíblia Sagrada. Exemplos bons e muito mais, nós vimos também exemplos ruins que foram praticados dentro da família e que ocasionaram problemas sérios para aquela família. Então, chegamos ao final do trimestre e a lição que nós vamos estudar nesse domingo próximo será sobre a lição de número 13, sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia, uma cidade ali nas redondezas de Jerusalém. O texto áureo da nossa lição encontra-se em João, capítulo 11, versículo 5, que diz dessa forma: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É o texto áureo. A verdade prática diz dessa forma: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. E esses são os assuntos que o comentarista trata nessa lição, sobre a comunhão, sobre o conselho, sobre a simpatia e sobre a reciprocidade entre os membros da própria família. A reciprocidade com os amigos externos também. Uma família que tem essas características pode ter certeza que ela é rodeada de muitos amigos também. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, que é o episódio de Jesus na casa de Marta, e aquele episódio onde Maria se assenta aos pés de Jesus Cristo. E o outro texto é em João capítulo 11, versículo dos 5
e o versículo 11. Também aqui nós observamos a mesma família, só que agora num momento difícil, onde Lázaro, o único homem da família ali, tinha morrido, e essa situação estava ali, uma situação lamentável nessa família, mas eles eram amigos de Jesus Cristo e Jesus considerava eles também como amigos. Muito bem, nesta lição nós vamos ver aqui sobre a amizade de Jesus Cristo com uma família. E nós podemos já adiantar que Jesus, ele não tinha somente uma família como amigos, mas pode ter certeza absoluta que Jesus tinha muito mais. A Bíblia não relata, mas ele tinha outros amigos também. Muito bem, e essa lição, a introdução aqui, vai dizer justamente sobre a vida de Jesus Cristo. Apesar de Jesus Cristo ter o seu ministério ali sendo desenvolvido, ele também tinha tempo para tratar, para cuidar das suas amizades. Isso não é errado. O crente, ele pode estar aqui na face da terra, mas ele é rodeado de amigos e ele tem que ser amigo também de outras pessoas. Muito bem, vamos para o primeiro tópico, que diz dessa forma: a vida social de Jesus. Aí nós voltamos aqui ao que nós falamos. Será que Jesus, ele só vivia de milagres, de pregações? Ou será que ele tinha uma vida social? Será que ele fazia outras coisas além disso? E é o que nós vamos tratar. Primeiro ponto, Jesus foi um ser social. Porque eu creio que o pastor Elienay, ele colocou dessa forma. Porque muitas pessoas pensam que Jesus era aquela pessoa séria, aquela pessoa que só sabia estar ali focado em uma meta só, mas ele não tinha tempo para outras coisas. E muitos levam até mesmo a sério assim, a esse ponto de quando Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora e eu também, quer dizer que ele só vivia de trabalho? Será que é isso que a Bíblia ela mostra para nós? Será que mostra Jesus de outra forma? Sim, com toda certeza, Jesus ele é mostrado de uma outra forma. Ele estava constantemente entre pessoas. Ele era cercado por pecadores, ele era cercado por prostitutas, ele era cercado por diversas pessoas. E Jesus também tinha essas características de estar no meio dessas pessoas. Ele não estava no meio dos ricos, não que fosse isso errado de forma nenhuma, mas com toda certeza nem os ricos queriam estar perto quando se fala dessa situação. Então, do mesmo jeito que Jesus ele tinha e queria ter a companhia dessas pessoas, as pessoas também queriam ter e queria estar perto de Jesus Cristo. Jesus, ele também, a Bíblia vai mostrar que ele ia às festas judaicas. E essas festas eram umas festas muito alegres, onde existiam muitas alegrias ali. Por quê? Porque eram comemorando a saída do Egito, eram ordenanças de Deus. Então, como um bom judeu, Jesus Cristo, ele ia também às festas judaicas. Jesus também, ele ia a casamentos. Nós observamos isso no início do Evangelho de João, aonde ele vai no casamento, nas bodas em Caná, e a Bíblia diz que ele foi convidado para estar nesse casamento, e ele foi ao casamento. Então nós observamos que Jesus era um ser sociável. A Bíblia diz também que Jesus passeava. Você sabia disso, que Jesus passeava? Está escrito isso em João, capítulo 10, versículo 23. Diz que Jesus estava passeando no templo. O texto está dizendo claramente. É lógico, nós não vamos colocar aqui que Jesus estava passeando, indo para uma praia, indo para um lazer em si. A Bíblia não mostra dessa forma, mas a Bíblia mostra claramente que ele também comia o peixe, ele vivia como um ser sociável qualquer. Então,
Não há um porquê de nós olharmos simplesmente para a nossa vida, olhando para a vida de Jesus Cristo, dizendo, Jesus, ele cuidou somente em pregar a palavra de Deus, eu não vou ter tempo para outras coisas. Não, tenha tempo para a sua família. Busque ser sociável também. Busque passear, busque sair um pouco. Isso é bom para a cabeça também. Jesus, em um certo momento também, ele chama os seus discípulos para um lugar fora, um lugar afastado da multidão. Ali estava falando sobre descansar. Então Jesus Cristo, ele passeava, a Bíblia vai dizer que ele estava passeando no templo, ali certamente, não estava pregando, mas ele estava olhando ali algumas coisas. Isso não é errado. Ele também, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma casa, e constantemente ele ia para esta casa, certamente era uma casa dele, e isso lá em Cafarnaum, e é naquele local que acontece algumas coisas interessantes também. Algum milagre acontece naquela casa, muita pregação da palavra de Deus acontece naquela casa também, e tirando isso, era o lugar onde Jesus Cristo, ele descansava. A Bíblia vai dizer, isso está escrito, né, em Mateus capítulo 9, versículo 10, que ele estava em sua casa. Jesus era um ser sociável, pois ele recebia os carinhos das crianças e ele também retribuía esse mesmo carinho para essas crianças. Certa vez, quando ele estava recebendo as crianças, alguém quis impedir, ele chamou a atenção e pediu para que deixasse essas crianças ir até ele. Então Jesus também demonstrava esse carinho. E também Jesus chama os seus discípulos, os seus apóstolos, ele chama de amigos. João 15:15, Jesus vai dizer, eu não vou mais vos chamar de servos, mas eu vou vos chamar de amigos. Porque Jesus agora, ele tinha convicção que todos ali, apesar de ter um que era o traidor, ali ele estava rodeado de amigos. Amigos imperfeitos, amigos que lá na frente dariam as costas para ele, mas ele é quem chama os seus apóstolos de amigos. E por fim, Jesus, ele tinha uma casa aonde ele podia ir visitar e passar, quem sabe, se hospedava nessa casa, dormia nessa casa todas as vezes que ele ia para Jerusalém. Qual era essa casa? Era a casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Segundo ponto, uma casa hospedeira. Não se sabe quando iniciou a amizade de Jesus e essa família. Não se sabe, a Bíblia não diz, e a Bíblia também não diz quantas vezes ele parou nessa casa, ele se hospedou nessa casa e foi nessa casa. Mas aquele episódio ali, da onde ele envia os 70 discípulos ali para a pregação da palavra de Deus, ele estava naquelas redondezas ali e ele então começa a ter amizade com essa família, a família de Marta, de Maria e de Lázaro. Então nós não sabemos quando foi que iniciou, mas nós podemos observar que essa amizade, quando ela se iniciou como uma amizade bem alicerçada. Eles eram verdadeiramente amigos. Terceiro ponto, Jesus foi recebido por essa família, né? Então, apesar de não ter sido recebido bem quando ele nasceu por seres humanos, a Bíblia diz que José e Maria não encontraram ali lugar para se hospedar, para naquela noite ter a Maria dar à luz, foi se deitar em uma estrebaria e ali num coxo, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, mas quando ele cresceu, ele recebeu o carinho de muitas pessoas também. Apesar de não ter sido bem recebido no início, mas a vida dele era rodeado também de pessoas, de amigos. Por quê? Porque Jesus também entendia o ser humano. Sabia que as pessoas eram falhas, sabiam que as pessoas podiam errar. Então ele foi recebido aqui por esta família. Essa família o recebeu
de braços abertos como verdadeiros amigos. E uma coisa que a gente nota é que não era uma amizade por interesse. A verdadeira amizade, nós observamos que ela não é interesseira. Não é pelo que a pessoa tem, mas é pelo que a pessoa é. Possivelmente, o que nós podemos inferir aqui também dessa família aqui, de Marta, Maria e Lázaro, não se fala sobre os pais deles. Com certeza, eles eram uma família onde não tinha mais os seus pais. Eram somente aqueles 3 componentes ali, porque todas as vezes só se fala nessas 3 pessoas. Então, possivelmente, eles não tinham pais, mas eram uma família unida. E uma família unida, ela também é unida para as coisas boas também. Muito bem, vamos para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título Frutos da Amizade com Jesus. Primeiro ponto, a presença real do Filho de Deus. Nós notamos aqui que com o passar do tempo e com o passar da conversa que eles tinham e da comunhão que eles tinham com Jesus Cristo, eles foram percebendo que aquele homem ali, ele não era um homem qualquer. Tinha algo de especial na vida dele. E em uma certa oportunidade que a Bíblia vai relatar, Jesus se hospeda ali na casa, naquela cidade, em Betânia, mas naquela cidade, e ali Marta, ela vai procurar fazer a comida, arrumar a sua casa, mas a Bíblia vai dizer que Maria, a sua irmã, ela vai se assentar aos pés de Jesus e vai ali ficar observando e escutando a palavra que saía da boca de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Então nós observamos que Maria, ela entendeu que a presença daquele homem ali não era uma presença qualquer, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Que privilégio! Maria teve o privilégio de ter a presença de Jesus corporeamente, ali o Filho de Deus dentro da sua casa. Hoje nós não temos a presença de Jesus corporeamente, mas nós temos a presença dele também, porque ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, observamos aqui que isso também foi primordial para um fato que aconteceria lá na frente. Porque quando Jesus ele se hospedou ali, eles detectaram que existia algo de especial em Jesus Cristo e que ele era o Filho de Deus, eles começaram agora também a entender que milagres ele poderia realizar. E é nessa oportunidade, quando Lázaro ele vem a ficar doente, eles chamam Jesus Cristo. Por quê? Porque elas duas tinham plena consciência de que Jesus poderia fazer algo pelo seu próprio irmão. E nessa oportunidade nós podemos perguntar: o que é amizade? Você já parou para pensar o que é amizade? Será que o crente ele tem amizade? Será que o crente ele demonstra amizade? Vamos lá. Amizade. O que significa amizade? É um relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra pessoa, que possui um sentimento de lealdade com essa pessoa, que tem um sentimento também de proteção a essa pessoa. Preste atenção que no nosso dicionário já mostra que o amigo, ele não é simplesmente uma pessoa qualquer, mas é uma pessoa que verdadeiramente aquela outra pessoa pode contar com ele. E não é para contar simplesmente na questão de dinheiro, mas é a questão de ajuda numa palavra, ajuda num conselho. Isso tudo se corre aqui, né, vai em direção à questão da amizade. Porque é proteção, mas é também lealdade. A Bíblia, ela fala sobre amizade? Sim, a Bíblia está cheia, repleta de episódios e de versículos também que falam sobre a amizade. A Bíblia, ela fala sobre um homem
aonde ele é chamado de amigo de Deus. Nós temos Tiago falando isso no capítulo 2, versículo 23, diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. E quem é que chamava ele dessa forma? O próprio Deus chamava ele de amigo. A Bíblia, ela vai falar sobre amizades sinceras. E nós temos um texto na Bíblia Sagrada de uma amizade que era uma amizade além do limite, de tão sincera que era. Que eram entre duas pessoas, chamadas Davi e Jonatas. E essa amizade deles era tão grande, que a Bíblia ela vai dizer que Davi e Jonatas, eles se amavam mais do que o amor das mulheres, né? E esse texto, inclusive, ele é levado para um contexto, um contexto totalmente depravado. Aqui não está falando de amor entre um homem e um outro homem, um amor afetivo, a ponto de se tornar ali, né, dizem as pessoas que querem defender isso aí, ainda querem dizer que eles se deitavam um com o outro, chegam a esse extremo. Aqui está falando de uma amizade, aqui está falando de uma irmandade. Eles eram amigos mesmo, eles eram muito mais do que amigos, eles eram irmãos. E o próprio Salomão, ele vai dizer que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. E aonde foi que nasceu a amizade de Jonatas e Davi? Foi no decorrer, foi no início, quando Davi ele iniciou-se ali depois de matar Golias? Sim, com toda certeza. Mas essa amizade, ela aumentou ainda mais quando Davi ele começou a fugir do pai de Jonatas, né, de Saul. Eles aumentaram mais ainda a sua amizade. E Jonatas, principalmente, demonstrou que ele verdadeiramente era um amigo aonde Davi podia confiar. Então nós observamos aqui uma amizade sincera, mas a Bíblia também diz de amizades más. Nós temos amizade más na Bíblia Sagrada, que serve para a nossa vida, serve para nós usarmos como exemplo para não termos amizade dessa forma. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 3, que era a amizade que nós estudamos alguns dias atrás aqui, a amizade entre Aminon e o seu primo Jonadab. Essa amizade aqui, verdadeiramente eles eram muito amigos mesmo, mas eles eram amigos para o mal, a ponto de Jonadab aconselhar o seu próprio primo a estuprar a sua própria irmã, né? Meia-irmã, podemos falar assim, era meia-irmã. Então, aqui não era uma amizade sincera, não era uma amizade boa, era uma amizade para o mal. Nós temos também um outro fato na Bíblia Sagrada, que era de Roboão e os seus colegas e os seus amigos, que eles cresceram juntos. Nós temos isso em 1 Reis, capítulo 12, versículo 7 ao 11, aonde diz que Roboão, depois que Salomão morre, que ele sobe ao poder, Jeroboão chega ali para poder pedir que abaixasse a carga que estava muito forte, que Salomão tinha colocado ali para aquelas pessoas. E ele então, Roboão fala, olha, pode ir embora, eu vou pedir alguns conselhos. E a Bíblia vai dizer que Roboão vai pedir conselhos para os anciãos. E os anciãos falam, olha, se você tirar a carga desse povo, se você diminuir, eles vão te amar e eles vão te servir. E aí Roboão não achou muito bom esse negócio aí, mas foi perguntar para quem agora? Para os seus amigos. E aí, nesse episódio, o que os seus amigos aconselham? Ao invés de abaixar a carga, que Roboão triplicasse, que aumentasse a carga ainda mais e fosse tão ruim quanto o seu próprio pai. E é esse mau conselho, dessa amizade má, é que faz
o reino de Israel ser partido ali, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, Reino do Norte e Reino do Sul. Isso tudo por causa de um conselho mau. E a Bíblia vai dizer claramente sobre essas amizades. Provérbios está cheio desses versículos. Podíamos aqui citar alguns aqui, mas o tempo não nos permite. Mas o Provérbios principalmente vai falar muito sobre essa questão de conselheiros maus, amizades más, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que existe a amizade sincera também. E por fim, existe uma amizade que a Bíblia vai dizer que se você tiver essa amizade, você vai se tornar um inimigo de Deus. Qual é essa amizade? É a amizade com o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz que todo aquele que se torna amigo do mundo se torna também automaticamente inimigo de Deus. Preste atenção aqui nisso. Você faz amizade com um certo tipo, você perde amizade com outro tipo, que é Deus. Mas ao mesmo tempo que você faz amizade com esse tipo aqui, que é Deus, você se torna inimigo desse tipo também aqui, que é o mundo. Então nós temos essa escolha. Ou somos amigos de Deus e nos tornamos inimigos do mundo, ou nós somos amigos do mundo e somos inimigos de Deus. Escolha, mas para toda escolha tem uma consequência. E o conselho é: prefira ter Deus como amigo do que tê-lo como seu inimigo. Segundo ponto, do segundo tópico, desenvolvimento espiritual. Aqui nós observamos que, devido à presença de Jesus ali dentro daquela casa, eles começaram também a se desenvolver espiritualmente. Não tem uma outra escapatória. Se a presença de Jesus Cristo está dentro da nossa casa, pode se preparar, porque a espiritualidade também vai aumentar, a santidade vai entrar dentro dessa casa, e assim, pode ter certeza que essa família, a tendência é ela agradar a Deus e deixar de desagradá-lo. Então nós observamos sobre essa questão do desenvolvimento espiritual, ele se desenvolvia com a presença de Jesus Cristo. Terceiro ponto, serviço concreto. Aqui nós observamos que o pastor Elienay Cabral, ele levanta uma questão. Marta, ela errou em não dar atenção a Jesus Cristo, em não se assentar aos pés de Jesus Cristo? Marta errou porque estava trabalhando? Não, ela não errou porque estava trabalhando. E esse é o parecer do pastor Elienay. Por quê? Porque muitos hoje usam esse texto para dizer que Marta ela estava completamente errada. Preste atenção, ela não estava errada, mas era o momento. O momento ali era de parar para escutar a palavra de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. O próprio Salomão diz que há tempo para todas as coisas. O momento ali era para parar e ouvir a palavra de Jesus Cristo. Se ela não tivesse ido lá e falado com Jesus Cristo e ter dado tipo uma bronca em Jesus Cristo, o senhor não fica assim, o senhor não está percebendo que a minha irmã ela não está me ajudando? Dá uma bronca em Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele repreende. Ele não repreende porque ela está trabalhando, mas ele repreende o seguinte: olha, eu estou vendo que você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Aí ele vai dizer, uma coisa só é necessária agora. E isso, Maria, ela escolheu, é estar aos pés aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Você vai ter sempre as suas vasilhas ali para você lavar. Você vai ter sempre
as suas vasilhas, as suas roupas para você poder lavar. Você vai ter trabalho é que não falta dentro da sua casa. Mas quando for o momento para parar, para ler a palavra de Deus, para orar, para buscar ao Senhor, deixe tudo e vá fazer. Pois é a vontade do Senhor. Você só tem a ganhar. Jesus Cristo ele vai dizer que ela escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela, né? Então nós observamos aí sobre essa repreensão. Uma coisa também que chama atenção aqui sobre esse ponto é que possivelmente Marta, ela era a irmã mais velha. Por quê? Porque todos os textos mostram Marta se destacando. A Bíblia vai dizer no texto áureo que nós lemos, João 11, versículo 5, diz que, ora, Jesus amava a Marta em primeiro lugar, e a sua irmã e a Lázaro. Possivelmente Lázaro, inclusive, era o caçula da casa. Então Marta, ela se destaca aqui em tomar a frente. Você vai notar também lá em João capítulo 11, onde quando Jesus chega ali, é Marta que se levanta e vai até a presença de Jesus para receber a Jesus Cristo. Então isso mostra claramente que ela tinha aqui um papel importante e possivelmente era a pessoa mais velha ali daquela casa, daquela família. Muito bem, vamos aqui para o terceiro tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro ponto, uma história de amor. Então nós observamos aqui que eles aprenderam com Jesus a amar. Mas eles não aprenderam a amar somente a Jesus Cristo. Com certeza, eles aprenderam também a amar outras pessoas que os cercavam. Não tem como. Se está perto de Jesus, o amor só vai aumentar. Segundo ponto, compreender o outro, né? Então, o que nós observamos aqui, o pastor Elienay, ele vai tocar nesse assunto, é que todos nós temos sentimentos e pensamentos diferentes. Nem todos são iguais. A nossa mão, nem todos os nossos dedos, eles são iguais. Eles são diferentes uns dos outros, mas a nossa mão, ela tem uma importância. Os nossos dedos têm uma importância. Então, todos nós, apesar de termos temperamentos diferentes, todos nós também temos importância para o reino de Deus. Aqui, da mesma forma que Maria entendia a Marta, Marta teria que também entender a Maria, a atitude dela de, naquele momento, ela estar aos pés do Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, assim como a sua irmã, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Terceiro ponto, ponderar quanto aos cuidados da vida, né? Cuidado com as distrações. Aqui Jesus ele vai dizer sobre, e o texto vai dizer que Marta andava muito distraída. Então o que nós podemos entender aqui é que a distração pode ser uma causa para deixar passar um momento de glória que Deus quer revelar para nós. A Bíblia não vai dizer, mas quem sabe não foi Maria mesmo que disse para Marta, no momento em que o seu irmão estava quase morrendo, quem sabe não foi Maria, por ela ter estado aos pés de Jesus Cristo e ter essa comunhão e ter ouvido uma palavra da boca de Jesus Cristo, quem sabe não foi Maria que disse para Marta, vamos mandar chamar a Jesus Cristo, porque ele pode curar o nosso irmão, não deixar ele morrer. Então, e nós sabemos que o irmão dela morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou. Eu encerro fazendo aqui aquela pergunta de início. Quais as lições que nós aprendemos com Jesus e essa família sobre a amizade verdadeira? E nós podemos aqui citar pelo menos dois tipos aqui, né, de amizade verdadeira, de lições. Nós podemos citar aqui duas lições de cada personagem aqui. De Lázaro, de Maria, de Marta e de Maria. Então vamos lá. A respeito de Jesus e Lázaro, qual a primeira lição que podemos aprender?
A primeira lição é: o amigo verdadeiro nunca abandona o outro. Nunca. E Jesus, ele mostra claramente aqui na amizade que ele tinha, que ele não abandonou a Lázaro. Ainda que deixou alguns dias ainda, né? Deixou Lázaro morrer, mas ele voltou. Através da ressurreição, a glória de Deus foi demonstrada. Mas ele não abandonou aos seus amigos, não abandonou aquela família. E ele vai dizer em João capítulo 11, versículo 11, ele vai falar assim, ó: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Oh, coisa gloriosa, né? Segunda lição que nós aprendemos em respeito de Jesus com Lázaro é que o amigo verdadeiro, ele sofre junto com o outro. Quando Jesus chega ali, a Bíblia vai dizer, João 11, versículo 35, Jesus chorou. E Jesus chorou ali, tem muita gente dizendo que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Jesus chorou porque ele observava ali a incredulidade de Maria, de Marta. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Jesus, como ser humano e ser sociável que era, que teve fome, que teve tristeza, que teve tudo que um ser humano pode ter, menos o pecado, Jesus também chorou. Outra vez que Jesus chora também, ele chora sobre Jerusalém. Então Jesus, ele chora, ele chorou. Então aqui, um amigo verdadeiro, ele sofre junto com o outro. Provérbios 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e é na angústia que nasce o irmão. Então nós observamos aqui que foi no momento da angústia que Jesus também chegou ali e deu essa vitória e não abandonou os seus amigos. Agora, as duas lições que temos em respeito a Jesus e Marta. Primeiro, o amigo verdadeiro não se nega a dizer a verdade, né? Então, Jesus mesmo é que vai dizer para Marta, ele vai chamar a atenção ali de Marta. E ele vai dizer, Marta, Marta, vai falar a palavra duas vezes. E todos nós sabemos que quando se fala o nome duas vezes, é porque quer enfatizar, quer chamar a atenção sobre algo. Então, ele fala, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Se você é amigo e se você sente que você verdadeiramente é um amigo, não deixe de chamar a atenção. E se você tem essa pessoa como um verdadeiro amigo, não deixe de acatar essa bronca que alguém pode dar querendo o seu bem. Segunda lição, o amigo verdadeiro inspira confiança, né? Em João capítulo 11, versículo 21, nós temos escrito, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que nós notamos aqui nesse pequeno versículo? É que Marta, ela tinha plena confiança e ela cria que Jesus Cristo verdadeiramente podia realizar alguma coisa. Apesar que ela pensava que ele podia realizar com Lázaro vivo, mas ela não notava e não conseguia enxergar que Jesus podia realizar com Lázaro morto também. Mas mesmo assim nós notamos que ela cria e ela confiava em Jesus Cristo. E para encerrar, nós temos aqui também a verdadeira amizade, lições aqui da verdadeira amizade a respeito de Jesus e Maria, a irmã de Marta. Primeiro, o amigo verdadeiro tem prazer de estar perto do outro. Quem é verdadeiro amigo, ele tem prazer de estar perto do outro, do seu amigo.
E aqui nós notamos em Maria. Podia estar acontecendo o que for, ela estava aos pés de Jesus Cristo. Ela estava grudada em Jesus Cristo. Ela estava ali aprendendo com Jesus Cristo. Ela estava ali recebendo instruções com o seu amigo Jesus Cristo. E a segunda lição: o amigo verdadeiro tem a amizade do outro como um tesouro. Nós observamos que Maria, certa vez, agora o terceiro episódio, né? Nós temos aqui o primeiro episódio, Jesus na casa deles, aonde acontece ali aquele caso de Marta querer chamar a atenção ali, aquele episódio. O segundo episódio, a ressurreição de Lázaro. E o terceiro episódio é quando Maria, a Bíblia vai dizer que é ela vai, chega-se ali, quebra, né, um vaso de um unguento muito precioso, um nardo, né, muito precioso mesmo, né, um unguento de nardo puro, como diz lá em João capítulo 12, versículo 3, e a Bíblia vai dizer que ela quebrou aquele unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aquele unguento ali, o texto mesmo vai dizer que aquele unguento ele valia 300 denários. O 300 denários, um denário era um dia, era uma diária. Hoje, para o nosso dia, seria uma diária, seria um dia de serviço para o judeu. Então, vamos tirar aqui, vamos fazer aqui, quanto que você ganha? Tenta dividir ali em um dia do serviço seu. Ela juntou 300 dias de trabalho, quase um ano, e ela, nesse momento aqui, ela derramou ali sobre Jesus Cristo, sobre os pés de Jesus Cristo, ungiu e enxugou com os seus cabelos. Ela não olhava para o valor do unguento, ela estava olhando para o valor da amizade que Jesus tinha para com eles e por tudo que Jesus já tinha feito por eles também. Então, essa lição é maravilhosa, por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, quando as pessoas chegam ali e falam ali aquela situação, ele vai dizer que aquilo que ela fez ali, ela estava preparando ele para o seu sepultamento. E lá na cruz, ele estava sentindo o cheiro daquele perfume. Coisa interessante. Isso é uma verdadeira amizade. Que Deus venha nos abençoar a nossa amizade, que nós venhamos ter amigos verdadeiros e que nós venhamos também ser amigos verdadeiros. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição. Hoje, a última lição do trimestre, um trimestre abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, que todas essas lições aqui nós venhamos colocar em prática para que não venhamos cometer os erros e também venhamos cometer os acertos. Nós venhamos colocar em prática os acertos que nós aprendemos nessas 13 lições desse trimestre. Eu encerro aqui mais uma vez pedindo, curta o nosso canal, inscreva-se, compartilhe também. Clique aí no sininho, você fazendo isso aí, o YouTube vai sempre te avisar que tem um vídeo novo. E vamos para o próximo trimestre, que vai ser um trimestre também abençoado. Promete ser polêmico, tenha muito cuidado, estude bastante. Deus vai usar poderosamente a tua vida. Eu tenho certeza também que será um trimestre palpitante para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar os slides aqui na descrição, pode usar à vontade, e me despeço neste momento, desejando a todos que Deus venha abençoar a sua família, que a tua família esteja debaixo da proteção do Senhor, que inimigo nenhum consiga destruir a tua família. Nos vemos nas próximas lições do próximo trimestre, querendo Deus, se Deus permitir, em nome de Jesus Cristo. Amém.